Como Gravataí se renovou após a enchente de 2024. Como o município está há 16 meses sem ter nenhum feminicídio. E as outras novidades deste município importante aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Falando em novidade, o esporte da Ubra tem um reforço especial que vocês vão conhecer hoje. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania, Exigem, com a Exigem economizar na conta de luz ficou fácil, Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado, pensou em inovação, vem para a Ubra e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Deixa eu chamar agora um editorial aqui do Poder RS que está tratando nos últimos dias, aí na forma de opinião, dessa polêmica toda envolvendo o Hospital Universitário aqui de Canoas, a Prefeitura, especialmente a Ubra, Universidade Luterana do Brasil. Pode rodar. Autoritária, política e pessoal. É assim que muitos médicos definem a atual gestão do CREMERS sob o comando do presidente Eduardo Trindade. Conversei com diversos profissionais da medicina e o sentimento é de frustração e indignação. O que era para ser um conselho técnico, ético e voltado à defesa da medicina virou, nas palavras de vários médicos, um trampolim para projetos pessoais de poder. A gota d'água foi a interdição administrativa do Hospital Universitário, que mantém convênio formal com a Ubra em Canoas. Uma medida espalhafatosa que poderá atingir diretamente cerca de 250 pacientes por semana. E pior, rompe o ciclo essencial de formação entre médicos e alunos. Coagidos, professores que também atendem a população agora ficam apenas em sala de aula. Pacientes perdem, alunos perdem, a sociedade perde. Quem ganha? Apenas o presidente do CREMERS, com mais holofote para o seu nome. O mesmo nome, dizem médicos ouvidos por mim, que estaria sendo preparado para disputar uma eleição em 2026. Sem lastro político, mas com muita exposição midiática. E aí está o ponto central. Médicos denunciam que a atuação do presidente do CREMERS deixou de ser técnica para ocupar um palco político. Quer uma prova irrefutável? O principal argumento para interditar o HU seria a falta de contrato com a Ubra. Isso não é verdade. A universidade tem contrato com a Prefeitura de Canoas e com o hospital. Tanto que nesta segunda-feira, dia 5 de maio, o prefeito de Canoas, Ayrton Souza, confirmou formalmente a existência do convênio entre o município e a universidade para o desenvolvimento de atividades de docência e estágios do curso de medicina no Hospital Universitário, o HU. A ação de Trindade, portanto, é baseada numa falácia. Isso fragiliza a entidade e a profissão, fragiliza a confiança da sociedade, fragiliza os próprios médicos que precisam de representação séria, autônoma e ética. Enquanto isso, faltam médicos nas UPAs, nos hospitais, nos postos de saúde em Porto Alegre, na região metropolitana e por todo o estado. Em vez de ajudar a formar novos profissionais, o presidente do CREMERS trava a formação. Em vez de apoiar soluções, cria problemas.
em vez de proteger a medicina, a politiza. O conselho não foi feito para vaidades pessoais, nem e muito menos para projetos eleitorais. Foi feito para proteger a medicina. Está na hora de lembrar disso e de fazer. Só cabe ao CREMERS agora voltar atrás, reconhecer o seu erro e desfazer a interdição administrativa do HU. Gravataí foi uma ilha no meio da enchente. Com cerca de 2.000 pessoas desalojadas, o município teve o desafio de dar apoio à região metropolitana na maior catástrofe climática da nossa história. Hoje o município se renova e zera os casos de feminicídios desde 2024. Eu recebo agora o prefeito Luiz Afalon. Bem-vindo novamente ao Poder RS. Obrigado aí pelo espaço, boa tarde, boa noite para os teus telespectadores. De fato, já são 12 mais 4, 16 meses, né, de feminicídio zero. Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo. A gente tinha aqui em Gravataí, sempre teve a Casa Lilás. E eu vendo a importância que essa casa tem para a sociedade, para as mulheres do município, essas que são vítimas de agressões, da violência doméstica, transformei esta Casa Lilás em secretaria. E, evidentemente, aumentei a equipe que trabalha nessa secretaria. Uma parceria perfeita com os entes do governo do Estado, a Brigada Militar, Polícia Civil, o Tribunal de Justiça do Estado, com o Ministério Público, a gente conseguiu montar uma estrutura, uma rede de apoio às mulheres, e que, divulgando esse trabalho pela cidade toda, indo aos locais onde existe uma provável concentração destas pessoas que poderão se tornar agressores, etc., né? A gente sabe mais ou menos aonde eles estão, fazendo palestras, mostrando que aqui em Gravataí as mulheres têm uma rede de proteção, sim, e atuando, de fato, né, nesta proteção, a gente conseguiu mostrar que Gravataí tem essa rede, as mulheres sabem, todo mundo sabe, os homens sabem que existe essa proteção aqui no município. A Guarda Municipal de Gravataí é fundamental nesse trabalho. Então, Guarda Municipal, Polícia Militar, o batalhão deles não é um batalhão, é uma equipe que trabalha na Lei Maria da Penha, né? Equipe Maria da Penha da Brigada Militar, com a Delegacia da Mulher, aqui de Gravataí, nós temos uma integração perfeita, e com esses outros órgãos da Justiça que eu falei há pouco, a gente informou essa rede, divulga muito essa rede na cidade e dá o apoio àquele que a mulher agredida, quando agredida, precisa. Não é que acabou esse assunto em Gravataí, não. Nós temos 20 a 30 casos de Maria da Penha por mês aqui em Gravataí, isso dá uma média de 1 por dia. E a gente atua junto ao agressor, a gente dá proteção à pessoa que for agredida. Nós temos audiências virtuais com o Tribunal de Justiça, nos casos em que esse assunto vai para a Justiça. A proteção dada a elas não vão mais na Justiça ficar frente a frente com o agressor, não, virtualmente ela faz isso, com os advogados da Prefeitura apoiando. Então, é uma grande rede, um trabalho em conjunto, que há muito tempo vem sendo gestado e tem dado esses resultados aí que vocês estão vendo. Importante, prefeito, né, falar sobre essa rede de proteção, porque pelo que a gente tem visto nos últimos dias, e é o que os especialistas falam, né, aonde a mulher ir, né, para ficar protegida é o fundamental. Né? Então, Gravataí está dando um exemplo que deve ser levado aqui para todo o Rio Grande do Sul. Não é um problema que vai ser extinto, né? Como o senhor falou, tem praticamente um caso, né, por dia de agressão a mulheres no município. Mas essa rede de proteção, ela parece que dá mais segurança para os homens, para as mulheres, melhor dizendo, e para os homens, né, se eu fizer qualquer coisa ali, vai sobrar para mim. Então, eu queria que o senhor desse um pouco mais de detalhes sobre essa rede de proteção. Quantas vagas tem? É um albergue? Como é que funciona essa proteção direta para as mulheres em Gravataí? Sempre que precisa, né? Sempre que for necessário, a gente tem esse albergue. Mas o mais importante é isso que tu falava há pouco. Tu explicitar para a sociedade que existe esse trabalho, né? O cara que pretende cometer esse crime sabe
que vai ter o acompanhamento da Guarda Municipal, que ele vai receber a visita da equipe da Maria da Penha, lá da Brigada Militar, que vai ter a Delegacia da Mulher, todo mundo em conjunto agindo. Ele já sabe disso, porque a gente divulga muito esse trabalho aqui no município. E as mulheres têm, por parte do município, aquilo que elas necessitam. O apoio judicial, o apoio de cuidados. Por exemplo, se nós precisar alugar um espaço para elas, a gente aluga, a gente tem esses contatos com abrigos para proteger, porque não adianta ela apanhar e ter que voltar para casa, né? Aí não resolve o assunto. Então, a gente tem essa proteção. A gente tem a proteção jurídica para a mulher agredida, para a família agredida. Tem a proteção jurídica fundamental. Ou seja, quando um provável agressor entender que ele vai pagar pelo que ele faz, de uma forma muito explícita, a gente coloca isso na sociedade, né? A própria Brigada Militar, a própria Polícia Civil tem o apoio da Prefeitura para isso, né? Tudo que eles precisarem da Prefeitura de infraestrutura, eles terão. Então, sempre que tem um caso desse, existe a ação da Prefeitura e desta rede de proteção. Então, funciona muito bem. Claro que vai existir o problema na cidade, isso a gente não acaba tão fácil, é uma questão cultural isso. Mas o agressor e a pessoa agredida precisam saber que nós estamos atentos e estamos dispostos a ajudar. É assim que funciona. E divulgar bastante nas escolas, nos bares, onde eles normalmente se reúnem, nos clubes de mães. A gente anda pela cidade toda divulgando isso, fazendo palestras e divulgando esse trabalho. Ou seja, aqui em Gravataí, toda mulher sabe aonde é a Casa Lilás. Se ela descer no ônibus do centro, no abrigo ali do centro, já sabe, qualquer um ali sabe onde é a Casa Lilás. E lá ela tem a proteção. Nós temos policiais da Polícia Municipal dentro da Casa Lilás dando apoio. Por incrível que pareça, no dia que vai ter a audiência, por exemplo, os maridos agressores vão lá para frente da Casa Lilás tentar intimidar as mulheres, né? Eles fazem isso, tentavam fazer. Acabou. No momento que nós botamos a Brigada, ou a Polícia Civil, ou o nosso agente da Guarda Municipal lá na Casa Lilás, ostensivamente, eles sabem que não podem mais fazer isso. Então é isso. Se tiver precisar de proteção, a gente compra a vaga, a gente aluga, a gente faz e protege a mulher permanentemente. Então é um trabalho em conjunto de toda a sociedade, divulgando e agindo, nos dois lados da questão. E assim a gente vai resolvendo o problema. Vai ter um problema em Gravataí? Vai. Eu dizia, isso é cultural, mas agora a ação da Prefeitura para integrar esses órgãos é fundamental. Alguém tem que puxar, bater o tambor, ou seja, tem que agregar, tem que ir lá na Polícia Civil, eles têm estrutura para isso, tem que ir lá na Brigada Militar, eles têm um batalhão especial para isso, tem que ir na Justiça, buscar essas audiências virtuais para não botar um na frente do outro. Nós temos que ter espaço reservado para alugar espaço para a mulher e os filhos, se for preciso. Então, é uma rede que se forma, a sociedade ajuda, as igrejas ajudam, todo mundo junto nesse problema resolve. Não resolve 100%, mas vai dar muito mais proteção às mulheres. E evitar o pior, né? A gente sempre tenta evitar o pior. Quando tem um tipo de agressão desse, a Guarda Municipal vai lá na casa, vai no trabalho, se tiver que ir, e avisa para o agressor, olha, nós estamos atentos, a tua mulher está em proteção do município. Perfeito. Que baita exemplo, viu, prefeito Zafalon? Acho que essa rede de proteção aí, ela é o diferencial e deve ser levada, né, como exemplo para outros municípios. Vamos lá, um ano de tragédia, de enchentes aqui no Rio Grande do Sul, prefeito. Né, Gravataí não foi tão afetado quanto outros municípios, mas também foi. Agora, deu muito apoio também para os municípios aqui da região metropolitana, para Canoas, muito especialmente. Eu queria saber como é que está Gravataí um ano pós-enchentes de maio de 2024. A gente não parou desde lá a trabalhar na proteção da cidade com relação a isso. Nós continuamos, já vimos fazendo antes da enchente, por isso que o nosso resultado foi melhor, desassoreando rios, desassoreando os afluentes do rio Gravataí, que passam dentro da cidade, que é o Arroio Barnabé e o Arroio Demétrio. O Arroio Demétrio, quando veio a enchente de maio, já estava todo ele desassoreado, porque nós tivemos uma enchente lá em 23, ainda forte aqui na região,
né, em janeiro de 24, a gente teve de novo. Então, a gente já vinha fazendo esse trabalho. Então, o Arroio Demétrio, completamente desassoreado, resolveu o problema do Parque dos Anjos, dessa região da cidade toda. Nós ainda não tínhamos começado a fazer no Arroio Barnabé, e agora estamos fazendo. Então, aquelas residências às margens do Barnabé, 2 bairros, principalmente da cidade, foram muito atingidos. O Vila Rica e o Vale Ville, um de cada lado, de cada margem do Arroio Barnabé. E esses foram atingidos pela enchente, não com a gravidade de Canoas, de Porto Alegre, de Esteio, de Sapucaia, uma gravidade menor, evidentemente, mas nós estamos hoje trabalhando lá e fazendo o desassoreamento desses rios. Então, a gente trabalhou muito para que isso acontecesse e continuamos fazendo. Em outubro de 23, nós tínhamos contratado o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, já imaginando essa condição. Esse plano está quase pronto. Teve que ser refeito depois da enchente, porque mudaram os parâmetros, né? A enchente de 41 era o parâmetro. Agora, a enchente de maio de 24 é o parâmetro. Então, atrasou a entrega do plano, que está pronto, praticamente pronto para integrar. Mas a grande maioria das obras necessárias que a gente tem que fazer, a gente já sabe quais são. Já temos obras inscritas lá no programa esse do governo do estado, o PAC, da enchente, aqueles 6,5 bilhões do governo federal. Nós temos 2 obras fundamentais inscritas lá. Quais obras são essas, prefeito, e qual o investimento necessário para Gravataí ficar melhor protegida? Um dique lá no Parque dos Anjos, ao redor do rio Gravataí, com o Parque dos Anjos, um dique que vai proteger toda aquela região, as casas de bombas, né, respectivas. Isso vai dar em torno de 150 a 160 milhões de reais. E depois, nós inscrevemos no FUNRIGS, logo depois que a gente teve a oportunidade, inscrevemos no FUNRIGS os 2 diques do Arroio Barnabé, no Vale Ville e na Vila Rica, com as respectivas casas de bombas, que deve custar algo em torno de 150 a 200 milhões também, porque tem casas que têm que ser removidas das margens do arroio, aonde a gente vai fazer esse dique. Então, algo em torno de 200 milhões inscritas no FUNRIGS, que é este fundo estadual que se formou com o não pagamento da dívida. Então, hoje nós temos no Parque Reconstrução, esses diques lá do Parque dos Anjos inscritos, e no FUNRIGS, as obras necessárias ali para o Arroio Barnabé. Ou seja, continuamos trabalhando permanentemente, fazendo drenagem, desassoreamento de redes, reformando redes, porque as redes, o Porto Alegre é um exemplo, aí ficaram todas elas assoreadas depois da enchente. E nós estamos trabalhando fortemente ainda hoje no desassoreamento dessas redes. E essas obras que eu te falei de dique, casa de bomba, são obras de macro-drenagem. E nós já estamos lá buscando no FUNRIGS encaixar e arrumar recursos. Porque eu não tenho aonde arrumar 150, 200 milhões assim, de uma hora para outra. Então, o FUNRIGS e o PAC de Reconstrução são os locais onde nós estamos buscando os recursos. Prefeito, Gravataí ficou conhecida aí na sua primeira gestão como uma cidade inovadora, né? Investindo em startups, né? Lá no Prado. Eu queria saber como é que está esse investimento de vocês em inovação. O que vem de novo pela frente? Continuamos trabalhando forte nisso, né? Lá no Prado Tech, as startups cada vez se renovando e aparecendo mais startups nesse meio. Isso é um trabalho muito de divulgação, né? A gente participa do Gramado Summit, do Salt Summit e de todas as feiras que tem desse tema. A gente vai para a feira, participa. A secretária Selma, que é a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, que foi uma secretaria que eu criei no primeiro governo e que é a responsável por esse boom aí de inovação no município, e sempre buscando captar novos investimentos nessa área, junto ao governo do estado, junto ao Invest RS, que é o programa do governo do estado que traz isso, junto com a secretaria deste tema lá no estado. A gente está sempre permanentemente buscando isso. Então, esse é um trabalho contínuo. Mostrar a cidade permanentemente no Gramado Summit, no Salt Summit ou no Summit que tiver por aí, a gente está lá mostrando a cidade. Nós temos uma legislação forte, muito bem construída, de apoio à inovação. Então, a empresa que quer vir para Gravataí, fazer inovação em Gravataí, tem um arcabouço jurídico perfeito
para atração de investimentos. Então, continuamos trabalhando. Pequenos polos de inovação, o fornecimento de terrenos para a empresa que quisesse instalar aqui, tem incentivos fiscais e até o terreno para se instalar em Gravataí. Então, isso é um trabalho permanente. Estamos no mundo da inovação. Hoje, Gravataí já é reconhecida como uma cidade importante nesse mundo. E aí a gente vai, através desses espaços que a gente tem, buscando permanentemente investimentos aqui. E tem algumas novidades, infelizmente eu não posso contar, eles pedem sigilo. Sigilo? Né? Os investidores pedem sigilo, então eu não posso falar. Mas tem algumas coisas boas vindo para Gravataí neste campo da ciência e da inovação e da tecnologia. Esse sigilo vai acabar quando? No primeiro semestre ainda, prefeito? Olha que eu vou lhe visitar aí. Tomara. Isso é atração de empresas que tem a ver com tecnologia? Para divulgar, mas não posso. Tem a ver com atração de empresas no setor de tecnologia para Gravataí? Atração de empresas para Gravataí, sim, sem dúvida. Como é que está a Casa Nova? Estou vendo que o seu gabinete aí está bonito, hein? A Casa Nova é o antigo campus da Ubra, né, aí em Gravataí, que agora é sede não só do gabinete do prefeito, mas recebe todo o centro administrativo, várias secretarias aí. Eu tive aí faz uns 40, 45 dias, prefeito, e ficou muito fácil, né, de acessar os serviços públicos, de conversar com os secretários. O senhor não me viu, eu estava ali, né, com o secretário de comunicação, mas eu vi o senhor passando pelo corregador e olhando como é que todo mundo estava trabalhando. Ficou mais fácil? Ficou muito mais fácil. A gente tem muito mais sintonia, trabalhando todo mundo junto. Até uma novidade para ti. Quarta-feira agora, vem a última secretaria, que é uma das maiores secretarias que a gente tem, que é a Secretaria de Educação. Olha. Ainda está no prédio antigo, né? Mas como é uma secretaria muito grande, e tu conhece aqui esse espaço, lá no prédio 4, nós renovamos todo o prédio 4, reformamos, levamos rede lógica, ar-condicionado, aquelas coisas todas que a gente tem que levar para lá e que não tinha, um equipamento bom, hoje tem. Já veio para lá a Secretaria da Saúde, que é outra secretaria de porte muito grande, e agora, quarta-feira, vem a última secretaria que tem que vir para cá, que é a Secretaria de Educação. Então, a gente permanentemente investindo, não com a vontade que a gente tinha, porque o dinheiro não anda fácil, depois da crise de 23 e 24, ainda é resultado lá da Covid, da pandemia, nós enfrentamos muitas dificuldades em 23 e 24, mas aos pouquinhos a gente vem fazendo um novo centro administrativo. Agora, até o final do mês, nós inauguramos o auditório. Conhece o auditório da Ubra aqui? Claro. Esse aqui é o auditório, nós estamos fazendo ele todo novo, botando equipamento de áudio e vídeo, desses mais modernos que tem aí, para ter um auditório de acordo com Gravataí, de acordo com a Prefeitura de Gravataí. Então, o investimento continua permanentemente. Gravataí, que é pioneira na distribuição do cartão material escolar. Como é que foi esse ano? Sem problema nenhum? Sem problema nenhum. A comunidade escolar satisfeitíssima. Nós temos uma grande rede escolar aqui em Gravataí. 28 mil alunos, ou seja, 25 mil famílias que saíram com o cartãozinho na mão no comércio de Gravataí, deixando o dinheiro aqui, né, para fazer as compras de material escolar. E já estamos tratando fortemente, também novidade para ti aqui, no ano que vem também para o uniforme escolar. O uniforme escolar é muito ruim a entrega, a gente licita, empresas do Pernambuco, do Piauí, do Espírito Santo ganham a licitação, uma ganha a calça, a outra ganha o casaco, e aí para juntar tudo isso e entregar para o aluno sempre dá problema. E o dinheiro vai para fora do município. Então, ano que vem, esse cartão de material escolar também servirá para uniforme escolar aqui em Gravataí. Perfeito, hein, prefeito? Baita iniciativa também. Eu estava olhando aqui os números, olha só, hein? Estou aqui no site da FAMURS. O senhor falou que entrega, né, o cartão aí para o material escolar para 28 mil alunos que tem em Gravataí. Sabe quantos municípios no Rio Grande do Sul tem menos de 30 mil habitantes, prefeito? 450. Né? Então, olha só a importância, o tamanho, né, a complexidade de administrar um município do tamanho de Gravataí. Falando em marca, né, em conceito, foi lançada a nova marca do município de Gravataí. Para encerrar a sua participação hoje aqui, quero mostrar no telão aqui. Vou mostrar aqui, Duda. Vou mostrar no nosso... Isso.
que é o editor que está aí com a gente. Deixa eu prestigiar aqui. Olha aqui a nova marca da Prefeitura de Gravataí. O slogan é esse: por ti, por nós, pelo futuro, prefeito, é isso? Exatamente. Essa nova marca é um novo posicionamento de Gravataí que a gente se arriscou, né, a fazer. A gente amadureceu um governo e um conceito de que Gravataí é a melhor cidade do Rio Grande para se viver e para se investir. Para se viver, os próprios empreendedores sabem disso, né? Tanto é que os investimentos em unidades habitacionais, no mercado imobiliário, só no ano de 24 passou de R$1 bilhão investidos aqui em loteamentos, condomínios, edifícios e etc. Né? Depois da enchente, Gravataí ficou, então, mais atraente ainda para se morar. Grandes cidades aqui da região metropolitana, a tua Canoas, aí, Porto Alegre, essas cidades tiveram grandes problemas com enchente, Eldorado, Guaíba, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então, morar em Gravataí, numa cidade que não sofreu, mas muito pouquinho com alagamento, 95% ou 96% da cidade não sofreu absolutamente nada. Então, eu recebo, prefeito, muitas propostas e contatos aí dos corretores de Gravataí e o principal argumento é esse, né? Uma cidade que não sofreu com as enchentes e com os alagamentos. E vai melhorar ainda mais, né? Então a gente tem investido mais ainda em infraestrutura para melhorar. Então esta marca nova é exatamente para isso, para mostrar Gravataí para fora de Gravataí. Aqui em Gravataí as pessoas já sabem disso. Então essa nova marca, por ti, por nós, pelo futuro, o jeito que a gente está divulgando isso aí na mídia estadual, né, para todo mundo saber das condições de Gravataí. Tem um filme rodando aí que mostra mais ou menos isso. E Gravataí, de fato, é uma grande cidade para se morar, fica na frente da BR-290, a Freeway, 15 minutos do aeroporto Salgado Filho, caminho do litoral, caminho da serra, ou seja, a posição geográfica fantástica. A Freeway ligada ao Vale dos Sinos pela RS 118, duplicada e modernizada permanentemente, a 118. Então, Gravataí se tornou isso que as pessoas já sabem para morar, que os empreendedores descobriram. Então, divulgar mais Gravataí para fora de Gravataí, para a grande mídia, esse é o nosso objetivo. Uma marca linda, moderna, colorida, leve, né, que traz esse desenho de modernidade, né, e bem leve, uma marca bem leve, mostrando que Gravataí é moderna, que Gravataí tem inovação, que Gravataí tem essa posição geográfica fantástica e que está a 15 minutos do aeroporto Salgado Filho. Você não pode esquecer isso. O cara que mora na região sul, na zona sul de Porto Alegre, leva 1 hora para chegar no aeroporto. É verdade. De Gravataí, 15 minutos tu está ali. E se o aeroporto fosse em Gravataí, nem fechado estaria durante a enchente. Então, morar em Gravataí é bom. Os investidores têm que saber disso. Né? Todo mundo que investe no mercado imobiliário, que investe em logística, que investe na indústria de inovação. Nós temos a General Motors aqui, a fábrica mais moderna da General Motors do mundo, mais produtiva do mundo. Então, tem tanta coisa boa nessa cidade. E esta campanha, esta nova marca, esse novo posicionamento de marketing visa mostrar isso para o Rio Grande todo, para o Brasil inteiro. O senhor está quase me convencendo a ir morar em Gravataí, tá? Porque de Porto Alegre até a Canoas eu demoro 40 minutos. De Gravataí eu levo menos de 30. Estou quase indo, viu, prefeito? Vem morar aqui que é bom. Tá bom, obrigado, prefeito Zá Falou, prefeito de Gravataí. Obrigado por nos atender aqui no Poder RS. Até a próxima. Beleza, obrigado pelo espaço. Sucesso aí para o teu programa, que já é um sucesso na região toda. Abraço para ti. Obrigado, prefeito. Grande abraço. Falando em municípios, pessoal, olha só, chegou o 43º Congresso de Municípios da FAMURS, de 5 a 7 de maio de hoje, segunda-feira até a próxima quarta-feira, vai acontecer lá em Erechim, com o tema de Mãos Dadas Reconstruímos o Amanhã. O evento vai reunir lideranças e especialistas para debater o futuro das cidades gaúchas, oportunidade única para trocar experiências, fortalecer parcerias e construir soluções para o nosso estado. Participe, mais informações em famurs.com.br.
Agora vamos ao comentário do Rafael Weinberg sobre a habilidade mais importante para o teu desenvolvimento pessoal, profissional e até para usar as novas ferramentas tecnológicas. Olá, Rafa. Olá, Orestes e amigos do programa Poder RS, Rafael Weinberg novamente aqui com vocês, trazendo uma reflexão para a semana que se inicia. Você sabia que para usar muito bem, inclusive a inteligência artificial, você precisa desenvolver uma habilidade que só depende de você? Essa habilidade é a comunicação. A comunicação é uma das ferramentas e habilidades mais importantes que a gente tem no nosso desenvolvimento. Seja ele para abrir um negócio, para melhorar os nossos relacionamentos e inclusive para usar a inteligência artificial. Se a gente não sabe perguntar, se a gente não sabe se expressar, dificilmente teremos a resposta que queremos. E lembre-se, a responsabilidade é sempre de quem fala e não de quem escuta. Então, se você quer se comunicar melhor, a responsabilidade de fazer essa melhoria na sua vida é somente sua. Faz sentido? Uma excelente semana, vamos juntos! O Rafael Weinberg falou para a Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram @chavin.poa. Faça sua reserva para o cardápio especial para o Dia das Mães, que é no próximo domingo. Não perde, leva a sua mãe, para almoçar no melhor restaurante peruano da capital. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. EasyGen, com EasyGen, economizar na conta de luz ficou fácil. Olha só, pessoal, a BRS alerta, cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site oabrs.org.br e as redes sociais pelo @oabrs para saber como se prevenir. Novidade no esporte da Ubra. Olha essa contratação. O ex-jogador Marcelo Sander assumiu como CEO da Ubra Esporte. Sander é ex-jogador de futebol, tem experiência no Brasil e no exterior, atua como agente de futebol FIFA e agora reforça a era de ouro vivida pela Ubra Esporte. Bem-vindo ao Poder RS. Prazer muito grande estar aqui, fazer parte desse time vencedor. Eu tenho certeza que nós juntos vamos levar o esporte da Ubra caminhando junto com a educação num patamar onde ela nunca deveria ter saído. Com certeza, né? O que mais tem aqui é história, né? No voleibol especialmente, mas também no futebol, no atletismo, enfim, a Ubra Esportes foi muito forte. Quais são teus planos, Marcelo, para retomar esse protagonismo? Primeiro, a gente está organizando a casa, né? Procurando observar a minha equipe de trabalho. E dentro disso, me aproximar dos estudantes, reativar essa parte universitária, esse viés universitário de juntar o esporte. A gente acabou de ser campeão agora no final de semana, voltamos à primeira divisão, fomos campeão com voleibol, com handebol.
Então, assim, a gente está se aproximando dos... Calma aí, fala mais sobre isso, né? Na então, verdade... O Jackson aqui, que é o nosso pretendente de marketing, né, comercial, Jackson Trindade, me disse rápido ao meio-dia, Orestes, de 8 competições que a gente participou aqui nos últimos meses, ganhamos 6. Que competições são essas? Foi voleibol, handball. Na verdade, eu estou esperando o Pedro chegar, que é o presidente, para a gente poder falar disso e tá dando ênfase nessa vitória. Então tu vai vir aqui com ele. Vou vir aqui com o Pedrão. Ao longo da semana, que quando ele chegar, vocês vão vir juntos. Vou trazer o Pedro aqui, porque eu acho que ele é a pessoa que tem mais propriedade para falar, por méritos também deles, que foi uma conquista que eles fizeram com o nosso apoio, obviamente, mas que a gente tem que valorizar o esforço dos atletas. Né? A Ubra já investiu muito em esporte profissional, né? Teve a melhor equipe, acho que foi 3 vezes campeã, né, aqui de voleibol, então com profissionalismo, o futebol também. Mas a tua ideia, e o presidente Melk também fala isso, é resgatar o esporte universitário. Por quê, Marcelo? Porque eu acho que a educação e a saúde e o esporte, elas têm que caminhar juntas. Eu acho que a mensagem que o esporte te dá, ela é de aprendizado também, no aspecto social. Então, se você caminha, se a gente tem a oportunidade de ter uma universidade como a Ubra caminhando junto com o esporte, eu acho que isso é uma grande arma que nós temos a nosso favor. E desenvolver o talento dos próprios alunos que estão aqui, né? Que muitas vezes não tem espaço. Não, eu vi muita gente, o pouco que eu observei, que eu cheguei tem 1 mês, mas eu procuro estar lá observando os treinamentos e, enfim, é muita gente de qualidade. Eu acho que a gente tem que, nós temos que voltar os olhos para isso e estar apoiando, né, todos os nossos atletas, nossos estudantes aqui. Conta um pouco da tua trajetória, né? Tu jogou futebol em grandes clubes, fala um pouco sobre isso e depois virou agente FIFA, né? Roda o mundo inteiro aí no mundo do futebol. Eu comecei a jogar futebol, comecei no Botafogo do Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro, comecei lá e logo no início da minha carreira eu fui jogar fora, eu joguei 14 anos futebol profissional, desses 14 anos, 8 foram fora do Brasil. E dentro disso, depois quando eu parei, eu fiz a prova de agente FIFA, fui trabalhar, vim morar aqui no Sul, né, num projeto audacioso do Assis, do irmão do Ronaldinho, do Roberto Assis, no qual nós fomos campeões da 3ª, depois da 2ª, subimos para a 1ª. Enfim, a minha história foi basicamente essa, assim, falando rápido, né? Não, resumiu muito aqui, né? E tu trabalha com alguns jogadores de futebol pelo mundo ainda? Então, eu tive a oportunidade de fazer algumas negociações com alguns jogadores. Hoje eu estou mais focado nessa parte de gestão, né? Tenho alguns jogadores, sim, ainda no Flamengo, Ponte Preta, mas isso, para você trabalhar como agente hoje, você tem que se dedicar muito. E hoje o meu tempo é todo voltado para a Ubra, 24 horas. Por que tu escolheu isso, né? Porque a carreira de jogador de futebol é muito legal, a de empresário também, mas tu escolhe vir aqui para a Ubra, hein, Marcelo? Primeiro pelo nome Ubra, né? Poder fazer parte disso, desse projeto audacioso e que o Melk tem, junto com o Jackson e com toda essa equipe aqui, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sou movido a desafios, eu acho que vai ser um desafio muito grande para mim e eu espero corresponder às expectativas. Perfeito. O que você vai fazer nos primeiros... Claro, o primeiro mês é diagnóstico, mas o que tu já viu, tu já sonha fazer aqui neste ano ainda? O que dá para fazer, o que dá para mudar muito rápido? Hoje, por acaso, entre os torneios, os campeonatos, ontem nós tivemos o final das Olimpíadas da 22ª Olimpíada Paralímpica das APAES do Rio Grande do Sul. Foi fantástico. Então, esse tipo de evento eu quero trazer para cá. Gostei muito de trabalhar com um aspecto. Eu nunca tinha feito uma Paralimpíada. Te confesso que fiquei muito emocionado. Uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu ainda não tenho palavras para te descrever o que foi aquilo, mas foi fantástico. Então, com eventos, agora eu tive a oportunidade hoje de estar com a engenheira Kelly, com o senhor Carlos, lá embaixo, na nossa academia, que é um projeto que a gente já tem
tem pensado bastante e agora a gente vai botar em prática. Há vários meses, né? Pois é. Eu gosto muito da academia que está aqui, tá? Mas o presidente Carlos Melo disse, não, tem que ser uma academia muito moderna. Não, muito ele é bem perfeccionista, ele quer dar o melhor para os estudantes, para todo mundo aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma academia de alto nível. A princípio, o meu foco é estar me aproximando dos jovens, dos estudantes, para a gente poder estar apoiando eles nos esportes e revitalizando a academia. Perfeito. Eu queria te apresentar aqui hoje é rápido, é só apresentação mesmo. Tu vai voltar aqui com o Pedro, então, para a gente falar dessas conquistas, né? De 8 competições deste ano, competições universitárias. Exatamente. A Ubra ganhou 6, olha só, hein? Tá voltando, a marca da Ubra Esportes tá voltando com força aqui para o Rio Grande do Sul. Sucesso, Marcelo Sander, e conta sempre aqui com o Multi-RS, especialmente com o Poder RS. Eu que agradeço o convite, a hora que você precisar de mim, as portas do esporte estão abertas para todos, e que passem lá para tomar um café comigo. Obrigado. O Gilson Montepilão continua contigo? Continua, Gilson é meu diretor, meu braço direito. Nós temos que ter um programa aqui no Multi-RS, viu? Agora que tu chegou, o Gilson vem me prometendo isso já faz alguns meses. Agora que tu chegou, vamos transformar essa ideia em projeto real. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Obrigado. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois você pode dizer, você escolheu a Alibem e escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você em mais de 40 países. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. Olha só, pessoal, o governo do Rio Grande do Sul apresentou hoje um balanço das ações de reconstrução realizadas após as enchentes de 2024. O programa, chamado Plano Rio Grande, já investiu mais de 6 bilhões e 900 milhões de reais em diversas frentes para recuperar o estado e prepará-lo para futuros desafios climáticos. Olha só. Lançado após a enchente histórica de 2024, o Plano Rio Grande atua em 6 eixos estratégicos: emergencial, governança, diagnóstico, resiliência, preparação e recuperação. As ações vão desde a limpeza e desobstrução de vias até obras de infraestrutura e capacitação da população para enfrentar desastres. Entre os projetos em destaque estão o desassoreamento do Arroio Boa Vista, beneficiando municípios como Estrela e Lajeado, alguns dos mais afetados, e investimentos de 25 milhões para apoiar microempreendedores individuais em Porto Alegre e região metropolitana. Além disso, o investimento nas rodovias. No Plano Rio Grande, que é um plano que envolve a reconstrução e a resiliência do Estado, que vai tentar tornar o Estado mais forte, a gente tem 22 lotes constituídos no nosso Plano Rio Grande, entre obras, são grupos de rodovias, com obras que vão dar mais resiliência para as estradas. Então não é apenas importante mencionar sobre reconstruir estradas ou fazer tapa-buraco ou de alguma forma restabelecer a circulação. Tudo que pode ser feito com o nosso contrato de manutenção e conserva, que são os contratos que o Estado já tem permanentemente com as empresas, isso nós já tocamos nessas obras e conseguimos com isso desobstruir 94% dos pontos de bloqueios existentes nas estradas gaúchas. Mas existem estradas que tiveram danos muito maiores. A gente tem, por exemplo, lá São João do Polese em Agudo, é uma das estradas que justamente precisa uma ação, refazer, reconstruir a estrada, né? A maneira como ela tinha sido construída, ela virou um dique, de alguma forma, que houve vários rompimentos, porque o rio, né, subiu fortemente, inundou toda uma área e a estrada virou um dique e ela não foi preparada para ser um dique e ela acabou rompendo. Então o que vai ser feito lá, por exemplo, são estruturas de drenagem para que justamente quando a água subir do rio, ela possa a água ter a vazão sem romper a estrada. Ela já deveria ter sido feita assim quando ela foi construída décadas atrás, não foi, agora ela vai ser feita na estrutura adequada.
Questionado sobre o que o governo do estado tem feito durante esse ano para evitar novas catástrofes climáticas, o governador Eduardo Leite mencionou o desassoreamento dos rios e também a compra de novos equipamentos como radares meteorológicos, que vão ser capazes de informar aos cidadãos a quantidade de chuva e também o local exato. A governança do plano envolve comitês gestores e científicos, além de fundos específicos para garantir a transparência e eficácia das ações. O objetivo é não apenas reconstruir, mas também adaptar o Estado às novas realidades climáticas. Nós temos ações que vão ter resultados mais no curto prazo e outras que já estão semeadas, como eu disse, sendo planejadas a graus de complexidade diferentes para o futuro. No curto prazo, o Estado já tem, por exemplo, ações de desassoreamento de rios plenamente em curso. Muitas comunidades já estão aí essa limpeza feita ou acontecendo, porque o Estado contratou maquinários e disponibilizou 300 milhões de reais. As prefeituras apresentaram suas demandas, seus projetos, e serão 154 municípios, se eu não me engano, para os quais se fará esse processo de desassoreamento dos rios. A limpeza com maquinários, cavadeiras hidráulicas, que são utilizadas, tratores, enfim, para limpar o leito dos rios e permitir a fluidez das águas. Então isso já colabora muito para reduzir enchentes. Equipamentos que estão sendo adquiridos, radar meteorológico já instalado na região metropolitana, nos ajuda a ter um entendimento melhor sobre os eventos climáticos para emitir alertas melhores, mais precisos. Nós vamos instalar outros 3 radares meteorológicos no estado ainda, fazendo cobertura total do Rio Grande do Sul em termos de radares meteorológicos. Estações hidrometeorológicas, o estado contratou novas, está consertando e aprimorando a tecnologia das estações existentes. Essas estações hidrometeorológicas também fazem a medição da chuva, do nível dos rios, nos ajuda também nos alertas, além de fazermos uma contratação aqui de batimetria, topografia sendo levantadas, um levantamento topográfico e batimétrico que mede a estrutura do relevo e para dentro dos rios para entender como é que a água se comporta nessas localidades. E aí, quando você cruza todas essas informações, radar, estações hidrometeorológicas, com os levantamentos, e desenvolve um estudo que também o Estado está contratando de modelagem hidrodinâmica, que é o entendimento da dinâmica das águas, como a água se comporta nessas estruturas, nesses relevos, vai nos permitir logo ali na frente conseguir emitir alertas mais precisos para a população. Não apenas dizer, olha, vai chover muito em tal região, população de área de risco se cuide, mas conseguir dizer exatamente, olha, pelo que o radar aponta, pelo que já medimos no nível dos rios e pelo que temos pelo levantamento topográfico, pelos estudos, como eu falei, da modelagem hidrodinâmica, a gente sabe que essa água toda que vem, aqui já está, e aqui vem, vão ter esse comportamento atingindo tais cotas em tais cidades. Desde que foi lançado, o Plano Rio Grande já mobilizou mais de 6 bilhões e 900 milhões de reais em ações por todo o estado. Os recursos foram aplicados em frentes como saúde, educação, assistência social, moradia e infraestrutura. Na sexta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre apresentou o balanço das ações pós-enchente e oficializou o Dia da Superação e da Solidariedade. A repórter Érica Polecello acompanhou tudo por lá. Nesta sexta-feira, o prefeito Sebastião Melo apresentou o balanço do Porto Alegre Forte, programa que reúne ações voltadas à recuperação da capital após a tragédia climática de 2024. O prefeito destacou a governança tripartite entre município, estado e União. Foi um momento muito difícil para o Rio Grande do Sul, uma enchente climática severa. E é preciso dizer também, inicialmente, de que proteção de cheias, se fala de proteção de cheias de bacia hidrográfica. O Rio Grande é formado por muitos rios. Aqui em Porto Alegre chegam 4 rios. Esses 4 rios são formados por 22 afluentes. E a proteção de cheias está esculpido na Constituição Federal, num dos seus artigos, de que é uma responsabilidade do governo central. E tanto é verdade que o sistema de proteção de cheias, que vem da Zona Norte até o Cristal, foi concebido na década de 60
início da década de 70, concebido, executado pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que é o DNS, extinto no governo do Collor, correto? Então, a nossa apresentação, ela vai compartilhar isso. Tem coisas que é da nossa responsabilidade, e nós temos que fazer mesmo, e tem coisas que nós temos que dividir nessa governança tripartite, Estado, União e município. Durante a coletiva, o prefeito apresentou dados referentes ao impacto da tragédia. Nós tivemos 30%, a cidade foi atingida como um todo, né? Ela foi impactada como um todo, mas nós tivemos 30% do território tomado pelas águas. 160 mil pessoas afetadas, aqui pessoas, empresas, né? Domicílios atingidos, pessoas resgatadas e que foram, 16 mil foram para os abrigos, 15 mil, e o restante passaram pela triagem e foram se acolhidos, os amigos, nos vizinhos, no sogro, na sogra, né? Vocês têm uma ideia, 6.600 animais nós acolhemos, e aqui acolhemos animais das ilhas, acolhemos de Eldorado do Sul, o prefeito desesperado disse: prefeito, a dor não tem fronteira, todos que chegarem aqui nós vamos acolher, e acolhemos gente e animais, tá? Aqui são 210 mil toneladas de lixo que nós recolhemos somente nas áreas atingidas. Melo ainda destacou informações financeiras ligadas à reconstrução do município. Nós temos até agora, isso é muito importante, vereadores que estão aqui, nós temos disponível, não significa gasto ainda tudo, está em andamento, disponíveis, né? Nós temos 599 milhões do município de Porto Alegre, 228 milhões da União, e 29,8 milhões, né, do Estado do Rio Grande do Sul e 13 milhões da iniciativa privada, e depois vou falar um pouco disso. Tá? E só no lixo nós tivemos um gasto de 100 milhões de reais dessas despesas aqui. Um enorme gasto com a limpeza. Ainda segundo as informações apresentadas, 20.781 domicílios foram impactados. Destes, 9.615 ficaram totalmente inabitáveis e 11.166 parcialmente inabitáveis. Além do balanço, o prefeito sancionou uma nova data no calendário oficial de Porto Alegre. A partir de agora, o dia 3 de maio será marcado como o Dia da Superação e da Solidariedade, uma referência ao início da enchente histórica que marcou Porto Alegre. A coletiva também marcou o início da Semana da Superação e da Solidariedade, que vai até o dia 10 de maio. A programação conta com exposições fotográficas, homenagens a voluntários e debates sobre resiliência e reconstrução urbana. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.